Se você sofre de constipação, diarreia, gases excessivos, distensão abdominal ou alguma doença do aparelho digestivo, como gastrite, síndrome do intestino irritável, doença celíaca, fica esse vídeo que ele é para você. Muito prazer, meu nome é Bruna, eu sou nutricionista, especialista na área gastrointestinal e nesse canal a gente fala sobre hábitos e estilo de vida que podem te proporcionar, além de uma melhor qualidade de vida, vai cuidar também do teu intestino. E nesse vídeo a gente vai falar de 3 hábitos poderosos que podem melhorar muito o funcionamento do seu intestino, ou se eles não estiverem acontecendo na sua rotina, podem te prejudicar demasiadamente, causando má digestão, distensão abdominal, má aproveitamento dos nutrientes, tá? Vamos lá. Hábitos é basicamente, um caminho meio que automático que o nosso corpo ele faz para ele poupar de ficar gastando energia. Então a gente hoje consegue amarrar um cadarço sem pensar muito, porque já é habitual. Escova o dente sem ficar racionalizando muito, porque já é habitual. Então a gente faz com tanta frequência uma coisa que é como se o nosso cérebro ele automatizasse aquele comportamento para poupar energia. E o ser humano ele é formado de vários hábitos, pode ser bom ou pode ser ruim, Então a gente fala de alguns hábitos envolvendo alimentação que podem impactar o funcionamento do teu intestino. Primeiro, mastigação. O que é mais comum hoje é a gente mastigar de forma inadequada, ou seja, de forma muito rápida, sem prestar atenção, às vezes de pé, sem estar sentado na mesa. E é um hábito simples, mas quando a gente deixa de ter uma mastigação adequada, isso prejudica o aproveitamento dos nutrientes. Isso pode causar distensão abdominal, ainda mais para quem tem um intestino mais sensível, como a síndrome do intestino irritável, ou gastrite. Mastigação para esse grupo de pessoas precisa ser muito mais cuidadosas, porque pode ser gatilho ali para os sintomas. Então, no mundo de hoje, a gente acostuma comer os alimentos assistindo, nem presta atenção na mastigação, ou a gente basicamente engole os alimentos. Então, o primeiro hábito é se assentar à mesa e corrigir a sua mastigação. É muito simples, mas a gente erra no simples e no básico mesmo, por isso que vai juntando um monte de coisa, quando a gente vai ver ele tá todo estufado, cheio de gases. Então coloca aí, pega um caderninho, anota que você vai melhorar a tua mastigação. Bru, mas eu mastigo muito rápido, eu sou muito ansiosa, não consigo. Conta ali 40 mastigadas, faz a continha até você conseguir transformar isso num hábito bom. Se você mastiga muito rápido, transformar num hábito bom, que é mastigar lentamente e muito bem os alimentos. Segundo, tomar líquidos junto com a refeição, seja refrigerante ou excesso de água. Porque o que acontece? Quando a gente come um alimento e tá tomando líquido junto, a gente enche muito o nosso estômago e isso vai prejudicar a ação das enzimas. As enzimas são basicamente tesouras que vão ali cortar aquele alimento em partículas menores para o nosso corpo aproveitar e então pegar os nutrientes e utilizar, ferro, cálcio, vitaminas, minerais, para ser utilizado para as funções do nosso organismo. E quando a gente bebe líquido junto, essas enzimas, essas tesourinhas, elas trabalham com menor eficiência, vamos assim se dizer. Então o ideal é esperar entre 30 a 40 minutos antes ou depois da refeição para então tomar um líquido, O que pode ajudar se você tiver muita empachamento, sabe aquela coisa que come, parece comer uma pedra? Na digestão é tomar um pouquinho, mas aí é bem pouquinho, tipo 2 dedinhos de água com limão, que pode ajudar ali naquela digestão. Mas beber muita água, tipo 500 ml, ou eu conheço pessoas que bebem 700 ml de Coca-Cola junto com a comida. Gente, tá virando uma mistureba lá no seu estômago e as enzimas não adianta, não vai conseguir trabalhar de forma eficiente. Então, fazer o hábito de Bruna, não consigo tirar completamente os líquidos, diminui até conseguir tirar e você vai ver uma diferença enorme na questão da sensação após comer, porque normalmente quando a gente bebe líquido junto, a gente sente muito empachadas, vamos assim se dizer. E terceiro e último hábito, que eu acho que é o que a gente mais comete de erro, que é comer e já ir deitar sem esperar ali um tempo mínimo de 3 horas, Eu falo 3 horas, que é basicamente o tempo que o nosso corpo ele precisa para fazer digestão, mas isso é muito individual também. Tem pessoas que, se tiver uma digestão muito mais lenta, vai precisar de 4 horas, Mas o que não pode acontecer de jeito nenhum, comi e fui deitar. Porque quando a gente deita, Quando a gente deita, o nosso estômago ele não fez completamente a função dele e tá tudo ali junto, misturado, não desceu pro intestino. Então aquela comida, aquele líquido pode voltar.
causando refluxo. Fora que comer muito tarde, né, e já ir deitar é mais prejudicial ainda, porque o que vai acontecer? Durante o período da noite, o nosso sistema digestivo, ele funciona de uma forma mais devagar. Então, se de manhã ele trabalha 100%, de noite ele trabalha ali 50%, 40%. E se você tiver uma gastrite, uma SIBO, aí trabalha mais devagar ainda, porque vai estar ali com o aparelho digestivo comprometido. Então, Bruno, não consigo 3 horas. Então, tente fazer uma última refeição bem mais leve, né? Eu costumo falar para evitar carne vermelha, que é uma carne que tem umas fibras de mais difícil digestão também, ou coisas muito gordurosas, porque demora muito para fazer a digestão. Então, tenta fazer algo mais leve e esperar pelo menos 2 horas. E lembrando, né, se você não consegue esperar 3 horas, né, você vai fazer uma refeição leve, mas você também vai mastigar muito bem os alimentos, que vai facilitar o funcionamento do intestino. De tudo que foi falado, mastigação para otimizar a digestão, principalmente se você tem síndrome do intestino irritável e gastrite e refluxo também. Segundo, não tomar líquidos juntos com as refeições, principalmente nas principais refeições, que são ali almoço e jantar, que é uma refeição mais volumosa. E terceiro e último, não consumir os alimentos e já ir deitar, né? Inclusive, a longo prazo, se a gente tem esse hábito de comer e já ir deitar, né, é um fator de risco para desenvolver o refluxo, né? Que é aquele momento que o líquido começa a voltar aqui pro esôfago, começa a lesionar o esôfago, e aí vai virando uma novela mexicana, destruindo, né, a parede desse esôfago, podendo virar uma doença do refluxo gastroesofágico. E ninguém quer isso, né? Então, gente, basicamente o vídeo de hoje foi para falar de 3 hábitos que a gente pode colocar em prática no nosso dia a dia, que se você tiver alguma alteração gastrointestinal vai ajudar muito a melhorar sintomas de gases e empachamento, e se você não tiver, ajuda a prevenir para que você não venha desenvolver a longo prazo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma alteração, sintomas, doenças que vocês querem que eu comente, pode estar falando também no comentário. E se você conhece alguém que precisa assistir esse vídeo, é só enviar para ela. Um beijo da Bru.